periferia, que já é equivocado, porque são periferias, né? Sempre plural, porque não dá para botar a maioria da população numa única caixinha, né? A gente não pode esquecer nunca que a maioria da população é negro, mulher e periférico, né? Então, isso diz muito sobre o nosso jornalismo hoje, né? Que é branco, masculino e do centro. Então hoje não é que você tem um caderninho de fonte da academia. Se você não tiver uns olheiros, né, o mundo está em rede. Não é mais a Globo que fala para todo mundo. Né? O mundo está em rede. Então se você não tem uma rede que apure alguma coisa, os seus olheiros no local, você vira um jornalista muito superficial. Hoje a turma da Escola de Jornalismo é composta por 10 jovens, entre 15 e 21 anos. A mais nova tem 15 e está no ensino médio, a mais velha tem 21 e está no segundo ano da faculdade de jornalismo. São de periferias diversas, então tem Guaianazes, Grajaú, Cidade Tiradentes, Diadema, né? Tem um mix aí de diversas periferias, então tem pontos de divergência e de convergência. Todos eles ganham uma bolsa de R$500 para cursar o curso durante um ano. São 10 meses de formação. E tem 3 premissas que a gente carrega desde essa primeira formação, que é uma formação com muita referência. Então a gente gosta muito de trazer professores do mercado, gente que está fazendo coisa foda, para contar para eles e para eles e para elas, e para dar essas outras referências. A gente tem uma coisa importantíssima para a gente, que é o mão na massa, que eu não venho da educação. Minha formação é muito contar como faz, decodificar um tipo de produção, um tipo de técnica. Então, tem mão na massa, a cada 3 meses eles são obrigados, eles têm que entregar uma produção jornalística autoral, enfim, né, tem que fazer uma pesquisa, uma grande reportagem. A gente teve 2 que a gente pautou e um terceiro que era o módulo livre, que aí é uma pauta que cada um escolhe em grupo. E a grana. Então é isso, aulas bem preparadas, mão na massa e a bolsa, que era uma coisa muito importante para essa galera poder exercer o jornalismo com fôlego, que é uma coisa que as redações não fazem mais, né? Você não tem fôlego, então você começa a reproduzir, porque você começa a parar de prestar atenção no que a pessoa está falando, você tem que entregar. Isso aqui, ó, vira um jornalismo muito raso, muito superficial. Eu queria falar do cotidiano, tendo a periferia como esse pano de fundo. Porque morando em São Paulo, nas periferias, tendo essa cobertura e vendo que a cobertura que era feita da periferia nos meios de comunicação não representavam aquilo que eu vivia, a agência ela surge para incluir, né, as vozes das periferias no fluxo de notícia, ou seja, né, que Osasco não seja apenas estigmatizado como um lugar onde tem muita chacina, ou que o ônibus quebra e os trabalhadores não vão conseguir chegar a tempo nas empresas. Então, incluir essas diferentes vozes nesse fluxo de notícia que ainda é muito pautado e centrado na região central da cidade, que é onde está o poder político, econômico, onde também estão as redações. Então, se aqui em São Paulo é fazer com que outras histórias sejam contadas, na Grande São Paulo é fazer com que esses municípios sejam também contados, né? Talvez se eu não tivesse estado no mural, eu acho que teria sido um caminho mais tortuoso, assim, né? Como é que a gente pode aproximar isso? Porque o que a gente está fazendo na Escola de Jornalismo é discutindo o modelo de negócio e o futuro do jornalismo. Se as redações não estão fazendo isso, elas deveriam, e as faculdades também. Então o que a gente fez foi começar a vender freela, que é, na verdade, uma mão na massa nas grandes redações. Então, a gente já fez 3 reportagens, grandes reportagens com o pessoal do UOL-TAB, que são mergulhos, são reportagens mais profundas no UOL.
A gente já fez matéria com o UOL. Estamos fazendo uma com a Crip agora. Fizemos pro canal Futura. E o que acontece? Pra gente é legal porque a galera experimenta o que é uma vida em redação formal tradicional, ou viver de freela, e como é administrar. E além dessa história da galera da Escola de Jornalismo experimentar essa parceria com grandes veículos, acontece uma coisa nas redações que é: opa, a gente não é diverso. Olha só, tem outras maneiras de trabalhar a mesma pauta sobre empreendedorismo que traga e que caiba e que abarque outras visões do que é empreendedorismo, outros personagens, uma fonte negra sobre qualquer assunto, não só sobre racismo. Então, como é que a gente traz essa diversidade e traz a maioria, né? A gente estava conversando com o pessoal do Nexo. Gente, vocês custam R$12. Vocês têm que ir para a maioria, mas a redação de vocês não reflete a maioria. Como vocês vão trazer essa galera? Escrever sobre esses lugares tem uma questão própria para quem é o correspondente, né? Porque ele também funciona ali como um agente de transformação. Porque assim, o cerne do nosso trabalho é informar para transformar. Então é como se a gente estivesse, de certo modo, trazendo a essência do jornalismo. Porque esse morador, que ele é invisibilizado ou ele é estereotipado, ele não se sente representado, ele não se sente um cidadão. Tem um projeto que é o Mural nas Escolas, que a gente dá a formação em jornalismo cidadão para estudantes de ensino médio, e trabalha essa leitura e essa crítica em relação à mídia. O que está na nossa mira de pauta é o que as comunidades, os moradores da periferia, geralmente não costumam ver, né? Então a gente foge à lógica do que é publicado relacionado à periferia na mídia. Porque, no geral, ainda a mídia vê a periferia como um algoz da cidade. E a gente mostra a periferia como como a cidade, né? A periferia só é periferia porque ela está afastada do centro, né? Então a gente não fala de tráfico, de violência, nem de assistencialismo, né? De ações de empresas ou de ONGs que vão fazer, né, ações na periferia. Então, se é uma ONG que não é de lá, ou que não foi criada por um morador, isso não é notícia pra gente. A gente vê muito aquilo que nos toca mesmo, né? Como repórter, não é que a gente vira semideus e vai ver a pauta em todos os lugares. Não, a gente vai ver aquilo que nos toca, né? O recorte que dá é o nosso olhar, a partir da nossa experiência. Então, se você tem uma diversidade maior, porra, que riqueza de fato, que tesão, sabe? E não ficar só falando para os mesmos, que é a nossa bolha de Facebook. A gente não faz produto customizado de jornalismo. Uma marca quer... Não, a gente fez isso muito e não dá certo, porque você mata o jornalismo. O impacto da conversa nas relações humanas é muito poderoso. O impacto do jornalismo que fala para muita gente, que hoje... Ai, que bom que eu estou viva para ver isso. Recebe de muita gente, porque hoje não é falou, tá impresso lá no jornal, falou o William Bonner. Não, você pode comentar ao vivo, você pode mandar zap, você pode... Coisa maravilhosa, que é poder ouvir feedback, gente. A gente não quer ouvir feedback, a gente quer impor. Então o jornalismo tem que tomar muito cuidado com isso, e eu acho que o impacto dessa galera nos seus locais é esse. É entender que a luta é pelo diálogo e não para substituir o outro, para aniquilar o outro. A gente costuma dizer que o nosso sonho, o sonho da agência é que no futuro não distante, é que ela não existisse. Porque ela só existe porque existe essa lacuna aí na informação.